Bem-vindas à Cupra Talks, by Executiva, dedicadas ao talento Millennial. Uma série de talks em que conversamos com mulheres muito inspiradoras que, apesar da sua juventude, deixam a sua marca nos mais variados quadrantes da atividade. Hoje vou conversar com Ana Arié, líder do grupo de restauração Capricciosa. A Ana nasceu numa família ligada aos negócios e já nos contou que os almoços de família aos sábados eram uma espécie de conselhos de administração informais, não é? Em que a família conversava sobre os negócios, sobre o que tinha acontecido durante a semana. A minha pergunta é, como é que a pequena Ana, como é que a jovem Ana encarava essas reuniões, esses convívios e de que forma é que eles foram, de alguma forma, moldar o seu futuro? A verdade é que nós vimos de uma família muito empreendedora, uma família que crescemos sempre a ouvir a minha avó, os meus tios, o meu pai, a falar do dia-a-dia deles e, portanto, o dia-a-dia deles era muito virado e muito focacionado nos negócios. E por isso para nós nunca foi algo estranho, algo que se calhar está entranhado em nós e que nós tentamos se calhar até motivar isso nos nossos filhos. Não é que se falasse de dinheiro, não é essa a questão, a ideia era muito falar sobre o que íamos fazer mais, quando é que íamos, o que é que estava a acontecer e isso acho que nos deu bases para querermos sempre ser empreendedores, para sempre querermos fazer mais. E portanto nós ainda hoje em dia almoçamos todos os sábados, portanto isso é regra familiar, quando não vamos temos sempre a pressão aqui da minha mãe, que antigamente era da minha avó, agora da minha mãe, que muito bem faz esse papel, e nós tentamos também passar isso muito para os nossos filhos e portanto o objetivo destes almoços é estarmos juntos, mas o estar junto é sempre falar do nosso dia-a-dia e portanto acabou por ser muito natural, acho que nos moldou muito a todos e faz de facto com que sejamos criativos sempre a pensar em novas ideias. E depois tem a coisa boa que é, nunca há uma má ideia, há sempre ótimas ideias, umas são mais aplaudidas e outras menos aplaudidas, mas o objetivo é sempre é motivar-nos a pensar. Mas ainda assim, apesar de crescer nesse meio, a sua primeira opção não foram os negócios, não é? Em que é que sonhava quando era mais nova? O que é que queria ser no seu futuro? Eu quando acabei o 12º queria imenso ser psicóloga ou assistente social, era mesmo a minha vocação e o meu pai, e penso eu bem hoje em dia, achou que eu ia trazer muito da bagagem das pessoas que ajudaria para casa, porque me conhece bem e sabe que eu sou assim, e por isso incentivou-me a pensar que poderia, no fundo, fazer a psicologia, porque na realidade eu acho que atualmente também sou muito psicóloga, junto de uma empresa ou daquilo que eu decidisse fazer. E decidiu-me picar para pensar noutras opções mais ligadas ao negócio, porque achou também, e porque me conhecia, que eu sempre tive um bocadinho de jeito para pensar e para fazer coisas diferentes. E por isso, daí eu ter-me afastado desta área, que embora hoje em dia me comece a aproximar outra vez, se calhar por ser uma vocação, mas de uma forma mais informal. De qualquer das formas, decidi então tirar a gestão hoteleira, era a minha segunda paixão. Eu adoro viajar, ainda hoje em dia adoro viajar, adoro comer bem, adoro escolher e fazer o roteiro de uma viagem muito à volta dos restaurantes e portanto tinha muito esse bichinho dentro de mim. Quando fui tirar o curso de gestão hoteleira não percebia que eu ia estar atrás, não é? No fundo, a servir as pessoas nos momentos em que eles estão a viajar, em que eles estão-se a divertir e, portanto, nessa parte foi a parte que eu se calhar não pensei logo direto, porque a vida de gestão hoteleira é uma vida complicada, são muitas horas, longas horas, muitos feriados, muitos fins de semana, muitos passagens do ano, natais graças a Deus não, mas a verdade é essa, é que é uma vida que não é evidente quando uma pessoa tem uma família, eu que tenho 4 filhos, e portanto implica aqui uma ginástica grande. Portanto, a hotelaria acabou por ser uma fase da sua vida que acabou por a levar a outros caminhos que já vamos falar, não é? Sim, e que adoro, ou seja, eu acho que aqui a grande questão é que eu acabei, se calhar por ir tirar este curso, se calhar pela minha segunda intenção, mas na realidade a hotelaria e quem está em restauração tem que gostar muito de servir o próximo e isto tem mesmo que estar entranhado em nós, não é aquelas coisas bonitas, clichês, gosto de servir, não.
eu verdadeiramente e genuinamente gosto mesmo de servir quando estou nos restaurantes operacionalmente. Gosto que as pessoas tenham uma excelente experiência, gosto de ajudar a escolher. E isso dá-me imenso prazer. Dá-me prazer porque sei que estou a proporcionar naquele momento àquela pessoa um bom momento à mesa. E por isso acabei por, eu acho que transformar aqui algumas daquilo que era inicialmente as minhas vocações naquilo que faço hoje no meu dia-a-dia. Uma reunião em 2008 com o chefe José Avilés, em que lhe ia precisamente pedir consultoria para um negócio que queria lançar já não na hotelaria, mas na restauração, acabou no fundo por transformar a vida dos dois. O que é que aconteceu de tão especial nessa reunião para si e para ele? Esta reunião é engraçado porque foi uma reunião super informal e na realidade eu tinha um plano de negócios já muito trabalhado por mim e pelo meu pai, que a minha mãe está aqui, a representante da Stefanel, e já na altura tinha uma rede de lojas grande, e sempre que ia às passagens de um deles e quando ia comprar a coleção havia sempre um tipo de tramezinhos, no fundo que eram umas sanduíches que eram servidas num género light catering nestas reuniões, e o meu pai vinha fascinado com aquilo porque achava aquilo completamente diversificador dos caterings que existiam em Portugal. E decidiu trazer isto, e trouxe CDs, e trouxe embalagens, e trouxe milhões de fotografias para me incentivar, no fundo, a sair de um trabalho onde eu estava, e estava bem, mas para criar alguma coisa minha. Portanto, muito incentivada também pelo meu pai aqui a tomar os passos de ser empreendedora. E na realidade, eu na altura, ou antes de ser empreendedora, tinha uma vida por trás, e eu trabalhava muito, eu organizava casamentos e eventos, e trabalhava também com o chefe José Avilés já como o meu fornecedor. E sempre achei que o chefe, na altura ainda nem sequer tinha estrela Michelin, penso eu, não tinha, quando iniciámos, depois ganhou a si. Sempre achei que era um talento incrível, tudo o que ele fazia, e portanto, nessa altura, achei que a pessoa certa para me dar umas receitas para umas sanduíches, que no fundo era essa reunião, era o chefe. Pronto. E portanto nós brincamos muito hoje em dia porque nunca fizemos empresas de sanduíches, isso nunca aconteceu, nem ele nunca me deu nenhuma receita para nenhuma sanduíche, mas na altura a reunião acabou por ser feita num momento em que ele também estava disponível para uma parceria mais longa, tinha uma área de catering e de takeaway que eram já em casa, e foi assim que nós já nos conhecíamos em trabalho, profissionalmente, já tínhamos trabalhado muitas vezes juntos, mas formámos uma sociedade. E pronto, e foi aí que eu comecei sem empresa de sanduíche, mas a começar com uma empresa que era um takeaway, que já tinha 14 pessoas que trabalhavam lá, e que eu entrei num barco que estava a começar a descolar, mas que já não era uma coisa assim tão pequenina como eu tinha se calhar imaginado inicialmente, e já era uma empresa com algum volume de faturação e portanto com muita responsabilidade. E há que dizer que eu tinha 25 anos e portanto também foi difícil iniciar este projeto com as responsabilidades que tinha já na altura. Estava na área comercial, muita parte da venda de caterings e na parte comercial de dinamização de tudo o que era o takeaway, mas comecei nova, numa posição se calhar muito a ter que aprender por mim própria, pronto, sem um chefe diretamente, não é? Pronto. E foi um desafio, e acho que um desafio muito grande, que me moldou muito ao dia de hoje e que faz muito que eu corra atrás, porque quando as pessoas se calhar às vezes não têm um caminho certo ou não têm ninguém sempre a guiar, têm mesmo que se ir atrás e têm que se querer fazer mais e melhor e conquistar mais conhecimento e portanto foi o meu primeiro passo no empreendedorismo. Eu ia lhe perguntar, pode pensar-se que o facto de vir de uma família ligada aos negócios com algum conforto financeiro facilitou o seu caminho? É verdade ou nem por isso? É verdade. Não posso dizer que não é verdade. Claro que ajudou. Eu acho que a diversificação do negócio na minha família é algo que eu acho que a minha família muito se orgulha também e muito gosta e promove que isso aconteça. Portanto, nós vimos de facto, a minha avó quando chegou a Portugal vivia atrás numa fábrica, portanto começámos efetivamente no porta a porta a vender, o meu bisavô no caso, a vender camisolas e portanto se não fosse muita vontade das pessoas que cá estiveram anteriormente e que foram ajudando todos eles os seus filhos a poderem fazer mais ou irem mais longe, nada disto teria acontecido. Portanto,
eu não me sinto uma privilegiada de uma forma negativa, sinto-me privilegiada de uma forma muito positiva, porque tive a capacidade de diversificar numa área que não era a empresa, não era o core business da minha empresa, e tenho a facilidade ou tenho o privilégio de poder ter muito coaching, tanto do meu tio como do meu pai, em todas estas áreas, e portanto poder estar tão próximo de pessoas que são, a meu ver, e se calhar, pronto, brilhantes na forma como lideram as suas empresas, para mim é um privilégio enorme, e sim, sou claramente privilegiada em poder estar neste seio e de ter começado isto do zero, porque começámos, mas com uma segurança que não é, que se calhar é o que muitas vezes impossibilita de ter só uma boa ideia, não é? Portanto, às vezes é preciso ter uma segurança e há uma coisa por trás, e portanto isso eu tenho, e pronto, e acho que nesse campo foi importante, me beneficiou, claro. Claro que sim. Começou com o Já em Casa, Sim. não é? Com o chefe Avilés, que era que se estava a referir há pouco sem dizer o nome, e mais tarde lança-se para o Doca de Santo. Exato. Como é que preparou esse caminho? Foram 7 anos, penso eu, que mediaram entre uma coisa e outra. Como é que preparou esse caminho? Como é que foi feito esse caminho a que ele levou a dar esse passo realmente maior? Aí sim, já exatamente. Pronto, eu tive então 7 anos depois do Já em Casa. Eu já tinha trabalhado em restauração antes, eu vivi 1 ano na Comporta, numa casa de pescadores, a fazer num restaurante mesmo na praia, e na altura tinha dito que nunca mais ia ter restaurantes. Era a coisa que eu não ia ter de certeza absoluta, eram restaurantes. E passado 1 ano, porquê? Porque é viver literalmente no restaurante durante muito tempo, e para quem quer ter uma vida efetivamente familiar era algo difícil. Pronto, eu na altura já tinha o meu namorado, que é atualmente marido, e por isso não era evidente toda esta conciliação. Passado 1 ano de estarmos a fazer o catering e o takeaway, o chefe disse-me: Ana, e o que é que acha se nós abríssemos um restaurante? Olha, se calhar não, 2. E pronto, e portanto eu como rapidamente ponho os meus achares todos para trás das costas e vamos embora e vamos conquistar o mundo, foi basicamente isso que fizemos. Começámos com o Belcanto e com o Cantinho do Avilés. Eu comecei literalmente a receber as pessoas à porta e o chefe literalmente na cozinha a cozinhar, e, portanto são coisas parece há 15 anos atrás, portanto há muitos anos. E grávida do meu filho Sebastião, à porta quase até aos 9 meses, as pessoas quase que se levantavam para me ajudar a levar os pratos para a cozinha, e eu achei que nessa altura estava na hora de eu me retirar e ir mais para casa ou mais para o back-office, porque as pessoas já estavam a ficar um bocado incomodadas com a situação. Eu não percebi, porque eu sentia-me ótima, não é? Tinha 26 ou 27 anos e portanto estava feliz a poder fazer aquilo. Tive então 7 anos no grupo José Avilés, onde fui diretora comercial. Comecei como host no restaurante, e à medida que fomos abrindo mais espaços, foi necessário crescer, e portanto eu fiquei muito dentro da área comercial, porque sempre fui uma boa vendedora. Não vendo areia na praia, como há bocado me estava a dizer que o Santiago faz, mas vendo outras coisas, e portanto acho que é preciso ter um lado vendedor para fazer a área comercial. E pronto, e isso acho que era mesmo muito da minha avó e da minha família, que somos todos muito voltados para o retalho. E por isso estive durante 7 anos nesta posição, e quando vou ter o meu terceiro filho, portanto o Eduardo, surge um telefonema do antigo proprietário do Bernardo Alves, que eu conhecia bem, e que era uma pessoa que eu tenho uma enorme admiração, e que nos perguntou se nós não estaríamos disponíveis ou se não quereríamos ficar com o projeto Doca de Santo. Na altura ele já não estava, iria ser difícil a sua sucessão, e por isso quis encontrar uma solução para as pessoas que trabalhavam lá e para as marcas que tinha, e achou que nós poderíamos ser essas pessoas. E eu estava literalmente a tentar ter uma baixa de maternidade, que também não existe, não é? Quando se trabalha por conta própria. E foi quando tanto o meu tio como o chefe, como o Zé, me ligaram e me disseram: Ana, acho que vamos avançar com isto e tu és a pessoa que nós queremos para a diretora-geral do grupo. Era quando fui para a Doca para Já em Casa, já era um carro mesmo grande, não posso usar aqui este Cupra, que não sei qual é que é a marca, mas este carro assim enorme. O outro era então, não vou dizer Cupra o melhor, porque para não estar a dizer outras marcas,
mas era de facto um comboio mesmo muito grande. Era um grupo que já tinha na altura bastantes marcas, tinha 350 funcionários e, portanto, para mim era um desafio efetivo. E quando se faz uma aquisição de uma empresa, é talvez mais difícil ou conseguir que essa aquisição seja feita de uma forma boa e que se consiga reter o talento que nessa empresa está. E, portanto, é preciso fazer com muita inteligência emocional e com muita psicologia e com muito cuidado com as pessoas que fizeram aquilo que fizeram e muito respeito por tudo o que é muito bem feito. Às vezes nós tendemos a chegar e queremos dar tudo, eu vou fazer isto e isto é muito melhor. Não, eu decidi durante o primeiro ano que assumi esta função de não mudar nada. Foram 100 dias só de conhecer profundamente a operação, a estar com eles em cada um dos restaurantes, a conhecer todas as posições, desde a copa, desde o empregado de mesa, à cozinha, a perceber como é que tudo funcionava, a perceber quais é que eram os atritos que havia entre eles, a perceber as opiniões, e fui muito bem recebida por uns, muito mal recebida por outros, mas acabei por, acho eu, e quer dizer, e acho que é uma das coisas que me orgulho, que o meu núcleo duro de hoje em dia é quase formado pelas mesmas pessoas que lá estavam e, portanto, isso é um orgulho enorme, porque apesar de diferentes, tentámos aqui, acho que aqui é sempre um caminho que é feito a dois ou a três ou a quatro, mas tentámos sempre encontrar, envolvendo as pessoas com quem trabalho, muito nas decisões e na mudança que fomos fazendo ao longo destes últimos 7 anos, ou 8 anos na realidade, que eu estou há 8 anos no grupo Caprichosa, e eu acho que esse é o segredo do sucesso que hoje em dia o grupo é. Crescemos, é verdade, tanto em faturação como em número de restaurantes, como em número de funcionários, isso é um orgulho com provas dadas, mas sobretudo o manter pessoas há 30 anos a trabalhar ali motivadas, felizes e fazerem parte do processo da mudança, mas envolvendo-os mesmo e eles querendo as mudanças, eu acho que é de tudo o que tenho vindo a fazer, aquilo que mais me orgulho. Mais se orgulha. E eu pegava precisamente nessa questão de reter as pessoas, porque hoje tem 15 espaços, cerca de 500 pessoas, certo. E está num setor em que é cada vez mais difícil, que toda a gente se queixa, não é? De atrair e reter talento. Além do que já disse, porque no fundo estamos a falar também das pessoas que estavam para trás, mas há que renovar e há que contratar até para crescer, não é? Quais são hoje os principais desafios que encontra nesta gestão de talento? Até porque as gerações começam a ser diferentes, não é? Muito diferentes. A geração que hoje em dia trabalha muito diferente, se calhar até de há 7 anos ou 8 anos quando iniciámos. Na restauração, o serviço é claramente um tema que tem vindo cada vez mais a ser complicado. A verdade é que vivemos muito também da imigração e, portanto, temos muitos imigrantes a trabalhar connosco, e a verdade é que nem sempre é fácil a manutenção de todas estas pessoas, porque às vezes as motivações são todas muito diferentes. Para nós as pessoas de passagem. Sim, algumas assumidamente ou mesmo de passagem, não é? Mas nós mesmo essas nós queremos cativar e queremos que fiquem e conseguimos bastantes. Nós temos uma área, portanto, as pessoas sempre foi um fascínio meu, como já tínhamos falado. Ao longo nos primeiros 5 anos da empresa sempre tentámos fazer muita coisa, mas de uma forma desorganizada, e há cerca de 2 anos atrás contratámos uma pessoa que é a Sara Barradas, que é uma das pessoas que eu tenho a honra de poder trabalhar, e que na realidade vem-nos trazer uma organização, um departamento chamado Happy People, que no fundo aquilo que nós queremos é fazer com que o sentimento familiar que existe dentro da empresa seja passado a toda a gente. E, portanto, o objetivo essencialmente é trabalhar com pessoas que sejam família, estarmos lá nos bons e nos maus momentos, termos um plano de emergência quando as famílias assim o precisam, podermos ajudar situações que às vezes acontecem e seja terapias, seja linhas de psicologia, seja mesmo infelizmente doença, e toda a gente sabe dentro da empresa que nós estamos lá nesses momentos. E é muito engraçado que as pessoas perguntam muitas vezes, porque perguntam assim, então mas e como é que toda a gente não quer isso e como é que ninguém se aproveita? As pessoas respeitam perfeitamente e sabem que uma situação emergente é uma situação emergente, e quando pedem ajuda, pedem efetivamente porque precisam, e nós efetivamente ajudamos porque eles precisam.
E por isso este sentimento vai se alastrando na empresa. Nós, claro que temos benefícios fixos que damos aos nossos, a todas as pessoas que trabalham connosco, desde o plano de saúde, desde o plano de saúde ao plano também de assistência psicológica, que temos psicólogos que trabalham o tempo inteiro connosco, que hoje em dia eu diria que a saúde mental é claramente um tema muito importante de tratar. Valorizam. E as pessoas valorizam e muitas utilizam os nossos serviços, porque de facto não sei se é os telemóveis, não sei, mas é um tema efetivamente preocupante, o número de pessoas que necessitam e que entram em depressão com muito mais facilidade, ou pelo menos que assumem com uma facilidade, porque essa é a parte boa também. E por isso nós tentamos sempre ajudar. Além disso, temos muitos benefícios, temos uma área de sonhos que desenvolvemos um sonho por cada ano. Cada ano desenvolvemos um sonho de um dos nossos funcionários, desde casamentos na Escócia, a coisas assim meias românticas, mas é engraçado. E até ajudamos, e isso é uma parte mais triste, mas tivemos um funcionário que infelizmente soube que tinha um cancro e morreu com uma rapidez enorme, e nós tentámos mesmo de tudo para que ele pudesse morrer em casa, e era no Nepal, portanto não era provavelmente aqui ao lado, não é? E portanto, e são serviços muito caros, Claro. e nós tentámos sempre auxiliar, e portanto o que acaba por acontecer é que estas comunidades que acabam por estar aqui um bocadinho sozinhas, veem-nos um bocadinho como família, e isso faz se calhar com que nós consigamos que as pessoas por mais 50 euros ou por mais 100 euros não mudem para o vizinho do lado. E é esse o nosso grande trabalho. Além disso, investimos muito na formação, portanto temos constantemente a formar os nossos líderes, a formar os nossos núcleos duros. Investimos em formações que não têm a ver só connosco, só com a restauração, mas que acreditamos que façam bem aos seres humanos que eles são. Portanto, desde Excel, inglês, cozinha, temos muitas formações diferentes que os possam enriquecer. E portanto, e com isso tem conseguido fixar, pelo menos de alguma forma, não é? Parte da força este ano, que tem no setor tão desafiante. Sim, eu acho que nós já tivemos mais retenção do que estamos a ter este ano, portanto, eu sou sempre sincera, só devia dizer as coisas boas, mas a verdade é que este ano estamos com uma rotatividade maior do que aquilo que nós estávamos mais habituados, estamos a começar agora a estabilizar outra vez, mas eu quando alguém vai embora fico sempre, é uma coisa que me custa sempre um bocadinho, e pronto, e é quase aqui com uma perda, principalmente as pessoas com quem eu trabalho, mas que essas não rodam. Era tal assistente social não dá. Sim, e eu no meu núcleo duro não tenho isso, graças a Deus, trabalho com uma equipa muito coesa e durante muitos anos que normalmente conseguimos que fiquem connosco. Mas temos tido mais rotatividade, eu acho que a imigração também mudou muito, nós tínhamos antigamente um público muito brasileiro, atualmente já não temos tanto, temos tido uma imigração mais africana e depois nós temos que nos adaptar, porque apesar de tudo é muito engraçado, mas temos sempre sem querer fazer estereótipos, o tipo de formação que temos que dar a uns e outros é diferente, o tipo de motivação de uns e de outros é diferente e, portanto, a nós, enquanto empresa, temos o propósito e temos a obrigação de conseguir dar esta formação mais filtrada para cada um tipo de pessoas que trabalham connosco, para os conseguirmos reter, para conseguir formá-los e para conseguir continuar a dar um bom serviço nos restaurantes, que isso também é a nossa maior preocupação, é que o cliente vá e que tenha um serviço standardizado e sobretudo muito simpático. Nem é tanto o erro, porque em restauração infelizmente acontece, e também não devia estar a dizer isto, mas eu digo sempre e passo a vida a dizer que um sorriso simpático, mesmo quando há uma coisa, mesmo má que acabou de acontecer, resolve 90% da reclamação. E isso nós motivamos muito e acho que temos pessoas que sorriem muito, às vezes enganam-se as pizzas, mas tentam sempre à volta. O sorriso ajuda muito, é verdade, é verdade, sim senhora. Nestes últimos anos, no fundo, portanto, desde que tomaram conta do grupo Toca de Santo, que depois mudou para grupo Capricciosa, lançaram vários novos conceitos. Certo. Temos o Céu, o Sofia. Exato, o Sofia, também muito giro, o Lata. Sim. Como é que se inspira? É nas viagens, continua a viajar, já disse que viaja para comer, para ver. Sim. É nas viagens, e como é que se inspira e como é que se passa de uma inspiração
até abrir as portas do novo restaurante? O processo de inspiração não é feito sozinho, ou seja, eu acho que a criatividade, juntando várias cabeças, normalmente funciona melhor do que quando só há um a pensar. E, portanto, isto é resultado, e tudo o que fazemos é resultado de uma grande equipa. Eu tenho uma coisa em mim que é querer sempre fazer mais e mais restaurantes. A minha mãe às vezes pergunta: não chega, Ana? Mas a verdade é que eu gosto muito dessa parte criativa e de pensar o que é que vamos fazer a seguir e qual é que é o conceito que vamos fazer. Inspiro muito em viagens, viajo muito com o meu marido, viajo muito com os meus filhos e viajo muito em equipa. Portanto, nós viajamos muito e fazemos viagens que são um bocadinho intensas, portanto, que almoçamos 3 vezes, lanchamos mais 2, jantamos outras 3, porque como eu tenho 4 filhos, eu não posso estar uma semana fora, não é? Portanto, posso fazer 2, 3 dias de viagem até o meu marido se passar comigo. E por isso tenho que ir equilibrando aqui tudo e aqui as bolas todas aqui que tenho nas mãos. E, portanto, quando fazemos viagens, normalmente fazemos este percurso e nessas viagens vêm muitas ideias. Mas já vai à procura de alguma coisa? É isso que eu dizer. Mas normalmente quando vamos a viajar, e principalmente em equipa, é porque já temos um projeto em mente, é porque já temos uma ideia que queremos fazer. Fizemos todas essas viagens em todos eles, em todos os restaurantes novos que fomos fazendo, sendo que há sempre uma motivação que inicia, ou seja, quando foi o Selva, nós queríamos fazer um restaurante de cozinha saudável, sem ser boring, em que fosse efetivamente uma cozinha natural, mas sem a componente dietética. Portanto, é uma componente que normalmente a pessoa associa ao saudável ao dietético e não tem nada a ver. Portanto, é um restaurante que nós primamos pelos ingredientes mais naturais possíveis, sem conservantes, não utilizamos açúcares refinados, mas queremos que fosse yummy, queríamos que fosse bom e que as pessoas não olhassem: vou comer alface. Não, o objetivo não é esse. Nós temos um bolo Brasil que é maravilhoso, e depois tentamos aqui em cada um dos Selva explorar uma área da selva que ele se destina. E quando fizemos o Selva, fomos viajar muito e normalmente o que acontece é, temos esta ideia, fazemos benchmark e quando fazemos o benchmark vamos procurar tudo o que existe no mundo à volta desse conceito. Trabalhamos, eu normalmente digo que só consigo começar a ver as coisas quando ponho tudo no PowerPoint e começamos a construir através desse PowerPoint uma linha condutora do conceito e essa linha condutora acaba por depois ser complementada por todas as pessoas intervenientes e pela minha equipa, que acaba por ajudar muito a construir e para que depois no final o conceito seja redondo, que isso é o que eles mais me ouvem a dizer, que é o conceito tem que ser redondo. Nós temos que pensar em tudo. Temos desde os talheres, a como vamos servir, a decoração, tudo é diferente. Tudo. A comunicação, as cartas, e tudo tem que fazer um match com aquilo que nós queremos passar ao cliente. E a mensagem tem que ser muito clara quando o cliente entra no restaurante, porque ninguém vai ler. Ninguém tem tempo para nada hoje em dia e portanto as pessoas não vão ler sobre eu vou àquele restaurante porque aquele restaurante serve. Não, as pessoas quando entram têm que perceber imediatamente qual é que vai ser a nossa oferta e por isso é muito importante passar em todos estes elementos, não só na carta, como na decoração, como nos pratos, como nas fardas dos nossos empregados e portanto tudo isso tem que fazer o mesmo também quando há o caso da animação, como é o caso do Lata também. Exatamente. O Lata eu não sei se tem muito tempo, mas o Lata é um caso especial e que de alguma forma nasce, e então o Lata nasce mesmo de uma união gigantesca da nossa equipa. Nós tínhamos a Doca de Santo quando entrou o Covid e a sala de cima da Doca de Santo era uma sala de grupos. E com o Covid não ia haver grupos durante muito, muito tempo, não é? E nós então começávamos a pensar o que é que íamos fazer com aquela sala, porque de facto estava ali uma sala enorme, com toda a disponibilidade, e o que é que nós podíamos fazer dali? E começámos a pensar e começávamos a tirar ideias e de repente surgiu-nos: as pessoas precisam de festa, as pessoas precisam de animação, isto já está tudo tão dark que nós temos que trazer a animação às pessoas e temos que trazer música e temos que trazer cocktails baratos para as pessoas poderem beber 10, poderem ir mais contentes para casa e poderem dançar, e isso foi a verdadeira inspiração do Lata. Foi num momento crucial ou num momento difícil das nossas vidas podermos ter aquele oásisinho pequenino na Doca de Santo que fazia com que as pessoas se esquecessem do que estava à volta e vivessem ali durante aquele momento. Acabou, graças a Deus, por ser um sucesso. O Lata é o nosso restaurante sul-americano, com cozinha sul-americana, desde tacos a bolo Brasil, tem um bocadinho de tudo, a ceviche, tem um bocadinho de tudo o que há de melhor
na América do Sul, e por isso, além disso, nós juntámos a esta oferta gastronómica a parte da dança. E, portanto, temos desde salsa à segunda-feira, tango à terça-feira, depois às quartas-feiras temos uns cubanitos, que chama-se mesmo um banda cubanitos, a tocar, à quinta e sexta temos roda de samba muito animado, e agora ao domingo temos também roda de samba, porque as pessoas adoram e festejar logo a partir das 2 da tarde. E, portanto, a ideia é mesmo esta, é que quando as pessoas entrem, se sintam que estão de férias. E, portanto, é um bocadinho a ideia do cruzeiro, que a pessoa vai e entra no cruzeiro e pensa assim, estou a ir para um cruzeiro, e de repente já está com as maracas e já está divertido e já acha tudo o máximo. A ideia do ATA foi trazer isso, e acho que por agora tem estado a correr bem, e se Deus quiser continuar a correr bem, se Deus quiser, se todos quiserem, Claro, continua a correr bem. É isso mesmo. E pronto. por falar em correr bem, e quando corre mal? Ou seja, um fracasso também faz parte do negócio. Já teve algum fracasso que a tenha marcado mais? Quer-nos falar um bocadinho sobre isso? O que é que aprendeu? Assim, eu não sinto. Eu já fechei restaurante, ou seja, nós quando compramos o grupo do Ocatsan, também compramos na altura o grupo do Ocapeixe, que é onde hoje é o Belcanto, num dos espaços, e tínhamos mais 2 espaços nas docas, que com o Covid, efetivamente, foi preciso tomar medidas muito duras, e para poder salvar. E eu, quando estávamos durante o Covid, dizia sempre que nós éramos um barco grande, uma embarcação grande, e que às vezes era preciso tirar peso para conseguirmos chegar à outra margem. E, portanto, esse peso foram alguns destes passos que se calhar não estavam com rentabilidades tão boas e que aguentar seria muito difícil. E, portanto, não sinto que isso tenha sido um fracasso, no sentido em que eu acho que os fracassos, se calhar, foi aquilo que me fazem. Dou imensos erros, atenção, tomo péssimas decisões às vezes tomo boas também, não é? Se não tomei, às vezes, se calhar não estava aqui, mas acho que esses erros todos, que até decisões erradas, fazem com que nós consigamos aprender e ficar. E se percebemos que é um erro e tivermos a capacidade de aprender, e percebemos que falhámos, pronto. E isso eu tendo muito a fazer. Não faço de imediato, tenho alguma dificuldade de perceber quando erro, e de fazer logo a percepção do erro que fiz. Demora um bocadinho de tempo a processar, 1, 2 dias, 3 dias, até a me entrar, e depois, a partir desse momento, processei, e vou atrás e tento fazer melhor, e penso, não, isto está errado, temos que fazer ao contrário, não pode ser assim, e dou razão a quem tiver que dar razão, e peço desculpa a quem tiver que pedir desculpa, porque isto faz parte também. Não é só os nossos filhos que temos que também pedir desculpa, porque às vezes também erramos, é também as pessoas com quem trabalhamos, independentemente da posição em que a pessoa está. E por isso, não sei se é fracassos, são erros que vamos ter ao longo do tempo. Sim, o fracasso para mim não é fechar o restaurante, as condições em si, isso faz parte, não é? Isso faz parte. Está a ver mais o fracasso, por exemplo, no lançamento, quando se pensa num novo conceito, desenhar no fundo aquele plano todo e chegar a uma altura e dizer não. Isso também acontece, isso acontece. Mas também não sinto como fracasso, ou seja, eu normalmente digo sempre que 80% do restaurante é feito por nós, que estamos aqui atrás a pensar, e o remanescente é feito pelo cliente, e isso acontece mesmo muito. Nós achamos que os clientes vão adorar uma coisa, de repente é o prato menos vendido, e pronto, e nós temos que nos adaptar, e isso é o que eu estou constantemente a pedir à minha equipa, que é: nós não mandamos em nada, nós temos de definir o que queremos fazer, e temos uma linha condutora, naturalmente, não é? Porque de repente não posso começar a vender frango frito no Selva, porque não faz sentido nenhum, não é? Mas nós temos que ir em contra aquilo que o cliente procura, e, portanto, se o cliente procura outra coisa, ou quer a música mais baixa, ou a música mais alta, ou quer outro tipo de gastronomia diferente, por exemplo, um doce. Nós quando iniciámos o Selva, nós não tínhamos nada com açúcar refinado, e a essa altura as pessoas pediam. Então nós criámos uma sobremesa que se chamava-se Now Bring Me Sugar. Portanto, ou seja, está tudo bem, a carta é toda ótima, mas as pessoas agora querem açúcar. E, portanto, existe esta sobremesa para colmatar esse desejo do nosso cliente. E aí, pergunta-me, é contra o conceito? É um bocadinho, mas é o que o cliente queria. É que ajustando, não é? Mas há que fazer, para o cliente, claro, e há que fazer a parte, tornar esta necessidade conceptual. E, portanto, quando nós colocamos Now Bring Me Sugar, a pessoa percebe efetivamente que está num restaurante saudável, mas que tem aquela hipótese, se quiser uma coisa mais
greasy ou uma sobremesa diferente do que nós oferecíamos ou que oferecemos. Sim, que era suposto naquele espaço. Os seus espaços têm sempre um ar cool, trendy, porque seja qual for o conceito, quer dizer, não são coisas boring, está fora de questão, não é? Isso não são. Acredita que um restaurante pode mudar o estado de alma de alguém? Pode mudar o dia de alguém? Tem alguma história que já tenha acontecido, que lhe tenham depois partilhado consigo? Obviamente, Claro. pode haver muitas que não se conhecem. Claro. Eu acredito muito que não tanto se calhar o restaurante, mas o serviço, ou seja, nós acho que muitas vezes somos psicólogos dos nossos clientes e muitas vezes, principalmente quando as pessoas estão mais sozinhas, aproveitam aqueles momentos para falar um bocadinho connosco. E nós temos diversas histórias, não só minhas, mas de várias pessoas que conhecem famílias inteiras, que ligam inclusivamente para as famílias para vir buscar porque não está bem. E às vezes isso acontece, nós vemos até patologias, às vezes até nos nossos restaurantes com clientes muito frequentes. E temos um papel quase de família para muitos deles, pronto. E isso existe e nós temos diversos, tenho até inclusivamente um Irish na Expo. E que se calhar então nesse especificamente acontece muito este cuidar das pessoas que lá estão, porque acaba por ser um restaurante muito engraçado, que é o nosso restaurante mais de bairro que nós temos. Os clientes e é engraçado que é um Irish, não é? Quer dizer, um Irish não diria, quer dizer, eu quando entrei, quando me diziam isto eu não acreditava, mas depois de repente, de facto, o cliente frequente número 1 é um cliente do Irish, que vai lá todos os dias, pronto. E isso, eu acho que nós, nesse caso, acho que temos efetivamente impacto na vida das pessoas, e acho que as pessoas que trabalham todos os dias com clientes frequentes têm essa função e têm que perceber a importância que têm para estes clientes que frequentam e que estão habituados àquele serviço e que muitas vezes vêm à procura de conforto, porque a comida acaba por ser um momento de conforto. E por isso nós temos essa obrigação, e eu acho que esse tem que ser o maior drive do serviço que nós oferecemos ao nosso cliente. Portanto, não é pôr os talheres pela direita e pela esquerda, nós não somos esse género de restauração, porque há restaurações que é preciso ser assim, nós não temos esse género de... Claro que devíamos fazer sempre bem, não é? Mas o mais importante de tudo é este cuidar que estamos a falar. Portanto, e eu acho que aí temos inúmeras histórias destes pedidos de casamento que ajudamos muitas vezes a fazer, e já nos correu assim um bocadinho pior que o anel. Não, a noiva disse que sim, mas o anel é que não estava tão visível como devia estar. Pronto. Portanto, já nos aconteceu diversas histórias e é engraçado termos estas histórias para contar. Essas histórias, claro que sim. Ter um restaurante, imagino que seja muito absorvente. Ter 15 não consigo imaginar como é que é. Como é que se consegue organizar no meio disso tudo? Nós sabemos que pelo menos quando lança restaurantes, e não só quando lança, porque também já vimos nos outros, já estavam lançados há muito tempo, mas quando lança um restaurante, está lá durante não sei quanto tempo, diariamente, a olhar, a servir, a fazer tudo. Como é que se consegue organizar para chegar a tudo isso? Honestamente, não, a verdade é que tenho, em primeiro lugar, acho que é muito importante, tenho uma equipa mesmo fabulosa, tenho a sorte de trabalhar com pessoas incríveis que vestem a camisola como a empresa fosse mesmo deles, e é deles, e portanto de uma entrega enorme, e isso é uma sorte gigante, e por isso acho que só se consegue fazer tendo uma boa equipa ao lado. Isso é a primeira coisa. Organização não é o meu forte, e eu acho que em parte o facto de não ser o meu forte e o facto de eu aceitar que não é o meu forte é o que me permite ter 15 restaurantes e 4 filhos, porque se eu fosse hiper organizada, hiper perfeccionista, não conseguia. E portanto eu normalmente digo sempre que o perfeito é inimigo do bom, e tento passar isso muito para as minhas equipas, vi-se ao contrário, mas eu passo a vida a dizer isso. Tá bom, vamos avançar, vamos fazer assim, porque senão vamos estar à procura do perfeito e vamos lançar daqui a 6 meses esta promoção que devia estar a sair agora. E portanto com 15 restaurantes nós temos que trabalhar sobre isso. E se houver erros, vamos aprender e fazemos outra vez e tentamos outra vez, e não tem mal nenhum e ninguém tem culpa, e vamos embora e segue para a frente, e não vamos ficar a chorar sobre o leite derramado e bora. Portanto, a filosofia tem que ser muito esta para se conseguir estar em tantas frentes. Tenho de facto a sorte de contar com uma rede de apoio muito boa, a minha mãe, também as
pessoas que me ajudam a tomar conta dos meus filhos, que são também pessoas que são família. Os meus filhos chamam patrão, à pessoa que vai buscá-los à escola, e tem uma relação super próxima, e eu acho que isto também faz parte, e acho isto muito bom, eles terem estas relações também, sem ser só comigo e com o meu marido e com a minha mãe, também com as pessoas com quem nós temos que ter para nos ajudar. E isso acho que é meio caminho andado para as coisas funcionarem bem. E depois há aqui outro tema que é ter sempre em foco aquilo que é prioritário. Quando eu falo de prioridades, não é só, quer dizer, não é em modo bombeiro SOS, que é só fazer as prioridades de dia a dia da empresa, não é isso. Tem que haver tempo para tudo, porque senão dá sem louco, não é? Pronto, e portanto tem que haver tempo para os meus filhos, tem que haver tempo para o trabalho, tem que haver tempo para ir ver uns copos com as minhas amigas, tem que haver tempo para poder estar com o meu marido, tem que haver tempo para atender a minha mãe quando telefona durante o trabalho, e eu tenho que ter tempo para tudo isso, e eu gosto muito de ter tempo para tempo. si, no meio disso tudo? Muito. É assim, eu tenho uma coisa prioritária, que faço ginástica sempre de manhã, todos os dias de manhã tive a minha terapia, tem que ser, porque senão as coisas acabam por descambar, não é? E portanto, tendo isso feito, no fundo tenho o meu me time e acabo por estar mais disponível. E também para o seu equilíbrio. Para tudo isso, sim. Mas eu acho que é um bocadinho isto, que é o perfeito ser inimigo do bom, é um lema de vida mesmo. O ter consciência que falho e que faz parte de falhar é outro lema de vida, e tentar não falhar sempre no mesmo sítio, não é? Portanto, tentar não ser sempre no trabalho, nem ser sempre em casa. E pronto, e depois é contar, mãe, minha mãe sabe disto, porque mãe, preciso de dentista daqui a meia hora. A minha mãe, olha, não dá para me avisar, tipo, com mais tempo, e a minha vida é um bocadinho assim, quer dizer, eu nessa parte do planeamento, e com 4 filhos, com muitos médicos, eu estou sempre a dizer que essa história dos médicos, eles têm que ir ao pediatra uma vez por ano, mais os dentistas, mais as 50 coisas. 4 multiplicar por 4. E essas são as coisas que às vezes são mais difíceis de gerir, porque eu depois quero ir com eles, e portanto tem todo esse tema para gerir. Mas pronto, faço o meu melhor, dou o meu melhor, durmo tranquila, com a cabeça encostada à almofada, a pensar que amanhã faria igual. E quando tenho tempo, quando acabo de abrir um restaurante, digo que não vou abrir mais nenhum nos próximos 50 anos, passado 2 meses já estou a pensar numa coisa nova para fazer. Pronto, e portanto isso faz parte, e é aquele bichinho, digamos assim, que tenho dentro e que acho que é difícil de acalmar. Mas que estou melhor também nisso, porque também acho que é muito importante. Nós abrimos 5 restaurantes o ano passado, e portanto agora está mesmo na altura de recentrar, e esse é o meu lema deste ano da empresa, é recentrar. Sempre que já tenho 2 restaurantes novos assim a ponderar, mas pronto, mas a ideia é mesmo recentrar. Novos conceitos? Não, mas a ideia é mesmo essa, é respirar agora um bocadinho, organizar a hierarquia da nossa empresa. Este ano fizemos um grande passo, que é todas as nossas direções passaram a ter segundas linhas, e isso foi um processo muito bom, e acho que arranjámos segundas linhas extraordinárias também, e portanto isto é muito bom, porque sinto que estamos a conseguir continuar a ter um núcleo duro igualmente empenhado e que veste a camisola da mesma forma. E isso para mim é tudo. Posso depois, querer não responder a um e-mail durante 3 dias, mas sinto que tenho aquilo e que tenho a empresa bem tomada e com pessoas com muita garra à frente dos departamentos. Como é que foi o futuro da restauração? Ou seja, com tendência sim, tanto a inteligência artificial, as mudanças também do Covid, muita gente passou a encomendar mais para casa do que a ir aos restaurantes, e os seus restaurantes são muito de estar com a família, com os amigos. Como é que vê o futuro da restauração? Vês de forma otimista, não é? Porque já está a pensar em mais, mas... Isso é também um fator-chave, é ser sempre otimista, é sempre o copo cheio. A verdade é que é o seguinte, eu acho que a restauração vai ter aqui vai agora começar a dar alguns passos com as ferramentas que a inteligência artificial nos pode trazer. Eu acredito muito
no estar e no receber e no serviço. Eu acho que isso nunca vai mudar. Nós somos pessoas, nós precisamos de carinho, nós precisamos de conversar, nós precisamos de socializar, e os restaurantes são atualmente dos poucos momentos em que as pessoas estão no seu telemóvel, algumas, mas eu diria que uma boa parte, e estão efetivamente a socializar. E portanto eu acho que isso não vai mudar. Portanto, se me perguntar, a Ana vê-se numa Caprichosa, nós sabemos 1500 refeições numa Caprichosa de Carcavelos, a Ana vê-se a tornar mais automática e teria melhorias e ganhos financeiros se tornasse através de pedidos. Claro que sim, mas não acho que não é o nosso propósito. Nós queremos servir as pessoas e queremos continuar a dar este serviço, e é o que nos vai diferenciar, penso eu, que nos diferencia já e que nos vai diferenciar daqui a uns anos. E portanto eu acho que por apostar no serviço, apostar muito nas pessoas, é o que os conceitos também, não é? Para as pessoas se sentirem bem sobre. Claro que nós temos um conceito que é mais fast, e temos que é o Jangal, que atualmente está localizado em baixo das torres do Alô, e é mesmo para umas refeições rápidas. Aí, embora haja naturalmente pessoas, já temos os quiosques para as pessoas fazerem o seu pedido, mas é um serviço rápido. Em todos os nossos outros conceitos em que isso não faz parte do tipo de serviço que fazemos, nós vamos priorizar sempre este contacto humano e o serviço em si. E por isso, apesar de ver a restauração com o takeaway a crescer, e este ano crescemos muito em takeaway, é engraçado, eu acho que os clientes vão nos continuar sempre a visitar, sobretudo porque as nossas localizações são muito boas para a socialização, e portanto a pessoa vai e está à frente do mar, está à frente do rio, descontrai, e eu acho que isso nunca não se vê dentro de uma caixa de pizza. Claro. E por isso acredito que vamos continuar, e temos que fazer nós o trabalho de constantemente atrair os nossos consumidores a continuarem a visitar-nos, que ao dia de hoje não temos sentido de toda essa tendência. Temos tido, até temos aumentado o nosso fluxo de clientes às nossas lojas, e acho que aí passa muito por trabalhar desta proximidade e esta frequência, que trabalhamos mais com ferramentas de marketing e de fidelização. Tem 4 filhos, já disse, penso que entre os 13 e os 12 anos. Isso. Algum deles, enfim, 12 anos, mas algum deles já demonstra alguma vontade de seguir pela área dos negócios? Não digo naturalmente pela restauração, porque a família teve muitas outras áreas e tem, mas algum deles já mostra alguma apetência para os negócios? O meu filho Sebastião é engraçado, que eu sou falar dos dois mais velhos, porque o outro tem 3 anos. Pois não conta ainda. Ele gosta imenso de brincar com cozinhas, mas eu acho que não deve ser para ser cozinhado, não sei. E o meu filho tem 8 anos, acho que ainda não consigo ver ainda nenhuma tendência para o futuro. O Sebastião é um miúdo super criativo, é engraçado. Foi agora há pouco tempo a um dos meus restaurantes novos, que é o Sofia, e a carta tem através do QR Code, tem a carta, e ele disse: mãe, eu acho que isto era mesmo giro se também fizesse aqui um género tipo de sorteio. E a mãe, as pessoas punham QR Code e sorteava e davam valor, e de repente começou a pensar em coisas completamente diferentes que nem nunca tinha pensado, com gaming através da restauração, num conceito muito jovem no LX Factory, portanto que poderia perfeitamente adaptar-se, que eu jamais pensaria, e de repente é muito engraçado ver isto, uma criança de 13 anos a pensar numa coisa diferente que poderia efetivamente ser cativante para o cliente. Portanto, eu estou sempre a dizer que acho que ele tem imenso jeito para marketing. Ele montes de vezes faz: a mãe devia fazer esta promoção e devia pensar nisto, e portanto eu acho que tem ali uma mente brilhante para o marketing. Se ele quiser fazer outra coisa, faz o que quiser. Eu deixo que eles sejam felizes, é o que me interessa. Está tudo ótimo. E o meu filho Jaime, muito diferente. Eu acho que o meu filho Jaime é disléxico como eu, e tem uma forma de ver as coisas um bocadinho diferente, e portanto interioriza as coisas primeiro e começa a pensar, e quando fala já tem uma solução pensada. E portanto, uma vez nós fomos ao Selva de Canturique, estávamos a começar, e o restaurante estava com poucas pessoas, e ele olhou, teve a olhar várias vezes e disse: mãe, a mãe investiu aqui muito dinheiro. E eu: sim, querido, um bocadinho. Então, e se isto não funcionar bem, pode vender ou não? Aumentei a certeza absoluta que pode vender isto ou não? E estes pensamentos são algo que eu, na realidade, acho que
que é o bichinho que pode estar lá dentro. Ok, Pronto, há ali qualquer coisa que já lá está dentro. Pronto. E, portanto, mas eles também querem ser jogadores de futebol de vez em quando. Portanto, não há ainda uma certeza Claro. do que é que efetivamente vão fazer. Também é preciso ter jeito para o negócio e para ser jogador. Claro, exatamente. Está tudo relacionado. E Exatamente. no seu caso, imagina-se ligado à restauração O resto da vida. para o resto da vida ou há aí algum sonho no seu coração que falta? Pode vir a seguir? Eu gosto mesmo muito daquilo que faço e acho que transmito isso quando falo porque adoro mesmo e sou uma apaixonada por servir e por pessoas e por criar conceitos novos e por esta parte criativa, vá, digamos assim. Mas também ao mesmo tempo chego agora aos 40, faço 40 agora e começo a ter alguma vontade de fazer algo mais vocacionado com se calhar a minha área social. Portanto, não de negócios acho que é isto que eu vou fazer para o resto da vida, mas começo a pensar que gostaria também de entregar algum do meu tempo de outra forma. Eu gosto muito de trabalhar e fizemos este ano uma casa de acolhimento com o grupo Caprichosa, fizemos no fundo um querido mudei a casa. E foi uma coisa que me tocou profundamente, o poder ajudar e o poder mudar a vida daquelas miúdas e poder dar, com tão pouco é tanto, mas poder em um dia, em 24 horas, que foi um projeto muito longo porque implicou, mas em 24 horas nós fizemos um querido mudei a casa com uma equipa grande e de repente conseguimos dar casa a estas miúdas que viviam numa instituição, passaram a viver numa casa e pronto, e portanto às vezes penso que gostaria de me dedicar um bocadinho também a isso e pronto, e portanto se me perguntar se vou mudar de vida não, mas se calhar gostaria de me poder dedicar um bocadinho a isso também. Pergunta final, porque o tempo voa, não é? E eu falo muito. Não. Qual o prato que define melhor a sua filosofia de vida? Ui, essa é difícil. Eu acho que é uma massa à bolonhesa. Para ser o mais honesta possível, é o meu prato preferido. Eu adoro massa à bolonhesa. Com um bom copo de vinho, a bolonhesa é maravilhoso. Não devia ser, não é? Com restaurantes Michelin e tudo mais, devia ser uma coisa um bocadinho mais gastronómica, mas não, eu gosto mesmo de uma boa massa à bolonhesa. E acho que é um bocadinho isto, que é, no fundo, é massa por baixo, molho por cima, às vezes é uma grande confusão, mas tudo faz sentido e portanto e depois é um prato maravilhoso e portanto acho que acaba por ser uma boa exatamente uma boa definição daquilo que é a minha vida, que é a sua vida. Exatamente. Obrigada, Ana, foi Obrigada. conhecê-la melhor.